No mês da família, o tema ainda é sobre família. E quando falamos de família, nós estamos com um tema central que é famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fortes, igrejas fortes. E o tema que eu vou trabalhar hoje, até que a proposta nos traz o seguinte tema: uma igreja nota 10 tem famílias nota 10. Mas eu reformulei o tema para uma igreja aprovada tem famílias aprovadas. Mas aprovadas em qual sentido, Moisés? Nota 10 em qual sentido? Porque quem tira nota 10 na escola é aprovado, não é? Assim também, quem tira nota 8, 7, também é aprovado. Porém, nós muitas das vezes damos destaque a quem tira só a nota 10. Por isso que eu peguei e reformulei esse tema, porque um pouco do que nós vamos falar aqui é sobre respeitar as diferenças entre um irmão e o outro irmão. Então é muito importante que nós tenhamos uma visão de unidade dentro da igreja. Porque se a igreja quer ser uma igreja aprovada, nós temos que saber 3 pontos que nós vamos falar hoje. O primeiro é valorizar as pessoas. O segundo é não julgar as pessoas. E o terceiro é respeitar as diferenças. Esses 3 pontos vai nos trazer, nós vamos trazer para um ponto de vista onde que a igreja está sendo aprovada de tal forma que dentro das nossas casas nós também vamos ser aprovados. Mas eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma: quando se falasse igreja aqui, pense sempre na igreja fisicamente, nessa vida aqui eclesiástica, onde nós estamos aqui hoje reunidos, onde nós temos que ter essas 3 características, e pense também na igreja onde você está lá fora, de segunda a sábado, sendo igreja fora da igreja. Então, quando nós usamos esses 3 pontos, nós estamos sendo igreja fora da igreja. E por que a igreja se torna uma igreja forte? Por que a igreja se torna uma igreja forte, não simplesmente agindo aqui dentro? Porque aqui nós temos um dia para ser igreja física, presencial. No máximo, quem vem mais alguns outros dias, 2, no máximo isso, ou 3 dias. Mas nós representamos a igreja muito mais lá fora do que aqui dentro. Então, nós precisamos ter esse ponto de vista. Então, quero que vocês enxergam tanto aqui dentro e tanto lá fora. Sendo a igreja aqui dentro e sendo a igreja lá fora. Certo? E aí a gente vai abrir a Bíblia em Romanos 16. Romanos 16, de 1 a 16. Paulo, nas suas saudações finais da carta aos Romanos, nos diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu amado irmão Espeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de
Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Amém? Eu saúdo a todos. Assim como Paulo estava dando saudações às pessoas, muitas das vezes, quando nós lemos esses textos bíblicos, né, onde ele repete nome, o autor repete nome por várias vezes, nós somos muito tendenciosos a fazer o quê? A começar a ler e falar, parará, 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 e amém. Nossa, nome demais, né? Para que eu estava lendo tanto nome? E acaba que é um texto que a gente meio que nem dá importância. Mas quando nós trazemos à luz esse estudo, nós vemos que o que Paulo estava fazendo aqui, no final da sua carta aos Romanos, era valorizar as pessoas. E quando nós pensamos em valorizar as pessoas, existem alguns conceitos e existem algumas regras que, se aplicadas, nós valorizamos muitas pessoas. Eu estou lendo um livro, na verdade já li um livro recentemente, do John Maxwell, que chama 25 Maneiras de Valorizar as Pessoas. E pensando nesse estudo e pensando no que Paulo fez aqui, eu trouxe para vocês alguns pontos de como valorizar as pessoas. Pensem comigo, né? Eu contei os nomes, depois alguém quiser conferir, dá 26 nomes. Paulo citou 26 nomes, nomes difíceis, porque não eram nomes fáceis, nem sei se eu acertei todos, para poder saudar, né? Para poder honrar. E não só falar o nome, ele lembrou a história das pessoas. Que histórias que eram essas, né? Aquela história que marcou a vida delas. Então, a primeira coisa para valorizar o seu irmão, para valorizar as pessoas que estão ao seu redor, lembre o nome das pessoas. Por quê? O nome é algo importante. Por mais que você fale, não importa não, pode me chamar de qualquer jeito. Não é verdade. Nós valorizamos muito o nosso nome. O seu nome é algo importante. Então, quando alguém fala para você assim, ô fulano, como é que você chama mesmo? Você logo se sente desprezado, menos importante, menosprezado. E assim é quando você também fala para o outro. A pessoa já se apresentou umas 10 vezes para você e você ainda não sabe o nome dela. E sendo que quando eu li no livro de John Maxwell, ele fala que uma das coisas que ele mais marcou na sua primeira igreja que ele pastoreava, porque tinha, se eu não me engano, 400 membros, e quando ele deixou essa igreja, ele sabia o nome de todos os membros. E ao saber o nome de todos os membros, um certo tempo depois que ele deixou essa igreja, ele encontrou em uma conferência um desses irmãos dessa igreja. E ele não só lembrou o nome do irmão da igreja, né, que ele viu ali, mas também da esposa e dos filhos. E quando nós vemos aqui essa característica de Paulo, ele já tinha um tempo que já tinha passado por Roma. Então, quando ele escreveu a Roma vários conselhos, na sua carta final, ele lembrou de pessoas, não lembrou só das pessoas. Você vê aqui que ele cita os irmãos, cita a mãe, cita a casa toda. E isso, às vezes você vai falar assim, não, Moisés, mas como que eu vou fazer isso? Porque isso é algo muito difícil. Primeira coisa para memorizar o nome da pessoa, você tem que ter interesse. Se você não tiver interesse, você não vai memorizar o nome de ninguém mesmo. O que é ter o interesse, Moisés? É valorizar. A pessoa se apresentou, não, é o fulano,
fulano. É claro, nem sempre a gente vai memorizar, mas você tem que ter interesse, primeiro ponto. Segunda coisa, você tem que criar algo que vá te trazer ao nome daquela pessoa, né? Porque aí você vai ter intencionalmente, ação para poder memorizar, gravar. Se você não tiver isso, você não vai gravar mesmo, a não ser que seja um nome comum, né? João, Maria, mas às vezes nem isso a gente decora. Então a gente tem que assemelhar alguma característica ao nome. Moisés, mas por que você está falando isso? Justamente para isso, gente. Eu estou falando para vocês formas que você vai memorizar. Memorize também situações que você vivenciou com a pessoa. E assim você vai começar o quê? A memorizar o nome dela. Isso é de extrema importância. E o segundo ponto tem muito a ver com o nome, que vai te ajudar muito ao memorizar o nome. É o quê? Memoriza a história que a pessoa vivenciou ou a história que a pessoa contou para você. Quantas vezes a pessoa chegou, né? Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi situações onde eu já contei história para a pessoa, né? E quando eu contei numa segunda vez, eu estou passando por aquela história, e fulano, e a pessoa, que coisa, eu não lembro, você não me contou nada. Eu tenho certeza que se você passou por isso, você teve uma sensação, tipo assim, nossa, o fulano não me deu um pingo de moral, não deu uma gota de atenção. E eu desperdicei meu tempo, não foi nem uma vez, foi 2 vezes. Meu irmão, se você se sente mal, imagina as pessoas. Imagina as pessoas que estão ao seu redor. Imagina as pessoas dentro da igreja. As pessoas vêm, te contam dificuldade, te contam vitória. Ou ela te conta uma história, triste ou feliz. E se você não guarda, se ela está te contando, é porque para ela, você é alguém importante. E se você não guarda, você não está demonstrando nenhuma importância em vice-versa. Você não está sendo recíproco no seu amor. E quando você memoriza a história, fica mais fácil de você memorizar o quê? O nome. Então, uma coisa já vai ajudar a outra. Então, são 2 coisas que Paulo fez aqui, que é memorizar o nome e memorizar a história. E a terceira coisa que ele faz é o quê? É honrar a vida das pessoas. E ele não só honrou a vida das pessoas, né? Como que ele honrou a vida das pessoas? Ele citou isso em público. Ele tanto honrou a vida das pessoas, que, olha só, 2000 anos depois, estamos aqui falando o nome dessas pessoas. Isso é honra ou não é honra? Isso é honra. Por mais que a gente não se aprofunda nas histórias, porque nem todas vão estar contadas aqui, né? A maior parte dela não vai estar contada, mas a gente imagina que foi algo importante, foi algo de valor. E outra coisa é o quê? Honrar a vida das pessoas. Quantas das vezes a gente não honra a vida das pessoas? Falta honra, né? E quando nós falamos de honra, existem alguns níveis de honra. Um dos níveis de honra é onde você reconhece a pessoa particularmente e elogia ela para ela mesma. Fulano, você fez algo de valor, você fez isso, fez aquilo, e Deus tem sido bênção. Isso é um dos níveis da honra. O segundo nível da honra é, se você tiver uma oportunidade, é honrar essa pessoa em público. Por exemplo, se eu estiver aqui na frente, eu tiver uma oportunidade, e eu falo de alguém, olha, eu agradeço o fulano, que me deu conselhos, que me ajudou muito, que me auxiliou. Eu estou honrando a vida da pessoa. E o terceiro nível é onde eu consigo honrar a vida da pessoa de forma financeira. É claro que nem sempre isso é possível, mas se possível, quando eu honro a vida da pessoa, do meu irmão, financeiramente, quando eu dou algo, ou dou em algum valor, é um nível de honra também. No caso de Paulo, Paulo citou o nome deles em público através de uma carta. E essa honra não foi tão grande, igual eu falei. Estamos aqui lendo o nome dessas pessoas, estamos aqui lendo
sobre essas pessoas. Agora eu quero que vocês pensem, quantas vezes alguém na sua vida fez toda a diferença e você não falou nenhum obrigado para ela? Simplesmente você falou assim, Deus te abençoe. Ou nem isso. Mas aí quando você para pensar, de repente, aquilo que a pessoa te falou, aquilo que a pessoa te usou, ou foi usada na sua vida, mudou sua vida assim, ó, do avesso. Se não fosse aquela palavra, se não fosse aquele... Você não... talvez o rumo da sua história tinha sido lembrar o nome, lembrar a história e honrar a vida daquela pessoa que tem feito a diferença. A vida seria outra. Então, muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente está assim, ó. Ah, mas eu não... A igreja é muito fria. A igreja não vejo diferença. A igreja é muito aquilo, é muito isso. A igreja é muito melhor que essa. E aí a gente não faz simplesmente o nosso papel. Porque nós não estamos sendo igreja, nós não estamos sendo aprovados como igreja. Nós precisamos nos dedicar a isso de forma intencional. De forma intencional. Eu lembro, lembrando de um exemplo, fora do contexto bíblico aqui, eu lembro do gestor de RH, né, que eu tive até 2019, na minha empresa atual, lá no Hospital Santa Clara. Ele chama Cornélio. E ele era muito estimado pelas pessoas. E uma das coisas que ele fazia, que me vem na lembrança quando eu li essa história, quando eu fui preparar essa lição, é que ele sabia o nome de todo mundo. E a empresa tem 700 funcionários. Ele sabia o nome de todo mundo e boa parte das pessoas ele sabia o nome completo. E não só o nome, ele sabia também a matrícula. E ele também, até hoje, sabe o que ele faz também? Eu fico até pensando, minha memória aí é muito forte. Ele sabe também a data de nascimento de boa parte dessas pessoas. Sabe como é que eu sei disso, que ele sabe a data de nascimento? Porque ele manda parabéns, não só para mim, né, quando é aniversário. Ele manda para outras pessoas, já teve, depois que ele saiu da empresa, já teve 2 ou 3 pessoas que chegou para mim. Nossa, sabe quem falou parabéns para mim? Eu falei, quem? Ah, foi o Cornélio que mandou para mim parabéns. Eu falei assim, nossa, ele lembrava? Nossa, ele lembrava. Eu falava, é porque a memória dele era boa mesmo, hein? Tá vendo que coisa? Então, quando você faz isso, você ganha o prestígio, você é estimado pelas pessoas, você passa a ser amado pelas pessoas. Moisés, mas isso, gente, eu quero dizer para vocês, é a nossa obrigação. Talvez, claro, talvez a gente não vai saber 100% das coisas, mas o quanto nós estamos nos esforçando para fazer o mínimo. Às vezes a gente não sabe o nome de 10 pessoas. Às vezes a gente não lembra a história de 5 pessoas. Então, nós temos que começar a aplicar isso na nossa vida para poder ser uma igreja aprovada. E o segundo ponto que nós vamos falar é em Lucas 6:41. Lucas 6:41. Vamos lá, vou ler. Lucas 6:41 nos diz assim: Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muito forte esse texto, né? Mas graças a Deus eu sei que aqui na nossa igreja, pelo menos entre esses irmãos que estão aqui, ninguém julgou nenhum. Amém? Amém, glória a Deus. Ninguém julgou ninguém. Ninguém olhou para o fulano e falou, nossa, a roupa do fulano está tão velha, ou está tão nova, ou está tão
fora do comportamento ideal. Fato é, gente, que nós somos seres humanos e nós somos muito rápidos e muito apressados a julgar o próximo, sem ao menos tentar entender a dor do outro, né? Sem mesmo tentar entender a história do outro. E aí a gente já começa a criar julgamentos, né? E esses julgamentos, dentro da vida eclesiástica, dentro da nossa igreja, né, é o que mais pode afastar a outra pessoa. Toda vez que eu lembro disso aqui, eu lembro de uma situação em que eu vivia ali na igreja, na igreja central, na minha adolescência, que foi o seguinte: uma vez a gente lá no culto de jovens, o culto de jovens muito badalado, né? 70, 80 pessoas no culto de jovens. E chegou lá um jogador, o time de basquete de Uberlândia era bem famoso, bem conhecido, aí chegou um jogador de basquete, da época desse time, né? E ele tinha 2 metros e... 2 metros e 8, 2 metros, sei que ele era muito maior que eu. E aí ele chegou lá na igreja, né? Chegou na igreja, sentou no banco, né? Ele já chegou assim, uns 15 minutos depois que o culto tinha começado, né? Talvez já tinha sido intencional. Vou chegar na hora que o culto tá, porque senão o povo fica parando, né? E ele era muito famoso também. Ele era muito famoso, inclusive jogava também na seleção brasileira de basquete. Então, na hora que ele sentou, eu lembro perfeitamente, até hoje. O culto estava lá, o louvor, né, a pregação, papapá. Esse homem tinha umas 300 cabeças viradas assim, ó, e olhava assim para o homem, de um jeito tão enfático que a gente ficava assim: gente, coitado, como é que ele vai aguentar? E aí eu ficava pensando: nossa, deve ser se eu crescer mais, eu vou ficar desse jeito. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando ele saiu do culto, todo mundo chegou assim, ó, juntava nele. E ficava, nossa, se a gente tivesse tanto interesse numa pessoa quando chegasse na igreja, igual teve nesse dia, talvez o resultado também tinha sido diferente. Mas os questionamentos, gente, eram outros. Era assim: quantos metros você tem? Quanto você calça? E eu compartilho muito desse julgamento, porque essa é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida. Mas eu aprendi a relevar, né? Eu não fico incomodado com isso, porque se eu fosse ficar incomodado, todo dia eu ia ficar incomodado. Então já estou até acostumado, né? Tá muito frio aí em cima, né? As piadas são sempre as mesmas. Como é que você bate? Você bate muita cabeça. Então as piadas são muito as mesmas. Mas assim, eu tive a relevância de encarar isso, né? Normal, né? É grande, eu tenho que me aceitar, eu sou essa pessoa, né? Sou essa pessoa, então é tudo brincadeira. Então, para mim, não me afeta. Mas eu vou falar para vocês: vocês acham que essa pessoa, esse jogador de basquete que esteve lá no culto de jovens, voltou na igreja? Ele não voltou na igreja. Talvez foi porque estava visitando, mas isso não é porque ele foi julgado, não. Não sei, mas eu pergunto para vocês: você gostaria de chegar na igreja, sentar ali, e automaticamente tivesse pelo menos umas 20 cabeças viradas assim para você? Simplesmente observando tudo. Só que o problema de julgar é que quando nós julgamos, nós esquecemos que nós também somos seres imperfeitos. Nós esquecemos que, ao mesmo tempo, aquela pessoa que olhava para ele, nossa, ele é tão alto, aquela pessoa talvez era tão baixa. Mas tudo bem. Só que a gente acha que as coisas são exclusividade do outro. Simplesmente a gente não pensa na dor do outro. Simplesmente a gente não pensa em qual é a dificuldade da outra pessoa. E quando nós julgamos, nós nos colocamos como perfeitos e colocamos o outro como defeituoso. Porque simplesmente a gente acredita que a farpa que está no meu olho não é nada, né? Não, na verdade, a farpa que está no olho do meu irmão não é nada diante da tábua que está no meu olho. Então a gente olha para o irmão: nossa, o irmão está pecando. O fulano, você viu o tanto que o irmão está pecando? Aí você simplesmente já começa a fofocar e começa a pecar. Então nós temos que tirar o julgamento de nós, pensando que nós também somos seres imperfeitos.
nós também cometemos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, gente. Nenhum de nós somos perfeitos, eu tenho certeza. Ou você é alto demais, ou você é macho demais. Ou você é magro demais, ou você é gordo demais. Ou você fala demais ou fala de menos. Ou seja, as diferenças são muito grandes. E se a gente tiver um olhar de julgamento, né, a gente vai julgar todo mundo o tempo todo, mas ninguém quer ser julgado. É isso que a gente tem que pensar. Eu não tenho que julgar, eu não estou avaliando o meu irmão, não sou eu que avalio. É claro, se existe algo para ser falado para o meu irmão que está numa vida de pecado, que está errando, isso deve ser dito pela pessoa certa, na hora certa e da maneira certa. Mas é muito diferente do que eu simplesmente apontar e começar a falar, e começar a julgar, e começar a olhar, e começar a colocar a pessoa como se ela fosse... Isso é um expulsador de pessoas. Você está expulsando as pessoas para longe da igreja, para longe de você, para longe daquele grupo social. Então, julgar é um péssimo ato, é um péssimo hábito. Então, deve ser algo que deve ser eliminado. A igreja não está aqui para condenar, né? Mas sim para ajudar, para auxiliar, para acolher, para dar amor, para mostrar que somos iguais perante Deus, né? Para aqueles que o aceitam. É assim que nós temos que olhar nosso irmão. É assim que nós temos que olhar a vida do nosso irmão. O que nos leva ao terceiro ponto, que está lá em Romanos, novamente. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14, nos diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Gente, às vezes nós estamos dizendo, não, mas as pessoas são diferentes, mas elas são mesmo, e elas têm que ser mesmo. Imagina, esse exemplo da igreja ser um corpo, ele ilustra muito bem, né? Porque num corpo, uma mão, por exemplo, uma mão no corpo, ela tem uma função essencial. Alguém aqui já, por algum motivo, né, temporariamente ficou sem poder usar uma das mãos? Ó, fez falta ou não fez? Foi fácil? Não foi fácil. E quando voltou o movimento da mão, poder usar, parecia que a mão era super, né, importante. E é mesmo importante. Mas vou te falar uma coisa, meu irmão. Uma mão não pode ser substituída por um pé, a não ser que você desenvolva uma habilidade especial com o pé. Mas, ainda assim, ela não vai ser, no mínimo, higiênica. Pensa bem comigo. Assim como uma mão também não substitui um pé. O nariz não substitui a boca não substitui o nariz. Porque são diferenças. Você é perfeito do jeito que você é, mas na sua totalidade, né? Nas suas diferenças, né? Um corpo ele funciona bem, né? Se você tiver íntegro, né? Se não tiver íntegro, você vai precisar de adaptações. Assim funciona com a pessoa que tem parte dos movimentos, né? O paraplégico, o tetraplégico. Aí você precisa de adaptações. Mas pergunta para essa pessoa se ela não pudesse, né? Ela não queria ter restaurado, né? Se existisse uma cirurgia que restaurasse, estabelecesse, pergunta se ela não queria. Ela queria. Por quê? Acaba, por mais que ela se adapte, ela fica uma pessoa limitada. Agora imagina uma igreja onde a mão fala para o pé, ó, pé, fica parado aí porque você está grande demais, você está querendo aparecer demais. Aí é a igreja que fala para o irmão assim, irmão, fica quieto aí porque você está grande demais, você está parecendo, você está achando que você é quem? E essa igreja, ela começa a agir de forma desordenada, a ser um corpo também, não adianta existir se ela não age de forma ordenada, coordenada, em benefício próprio, né? O seu corpo todo, ele age em benefício próprio a você mesmo.
Então, ela respeita as ações comandadas pelo cérebro, e você consegue alcançar os objetivos, né, as atividades que você tem do dia. Assim também na igreja. É o que eu estou falando. Se uma parte do corpo não está em comunhão com a outra parte, logo este corpo, logo esta igreja, não funcionará bem. Logo essa igreja não exercerá bem a sua função de igreja. Logo essa igreja ela não vai estar caminhando, ela não vai estar cooperando, né, com a missão dela aqui no bairro, na Igreja Batista Ipanema, a função dela em Uberlândia. Por quê? Porque ela não está tendo unidade. Porque ela está preocupada em quem aparece mais. Porque ela está preocupada em quem julga, e quem está errado, e quem está pecando, que não estão colaborando uns com os outros. Mas a vantagem é que quanto mais um colaborar com o outro, e quanto mais um incentivar o crescimento do outro, mais essa igreja avança, mais esse corpo avança. Por exemplo, grandes atletas, né, eles buscam a alta performance do corpo, independente de qual atividade física. Quanto melhor ele tiver a harmonia do corpo, melhor o rendimento ele tem ali na atividade física dele. No atletismo, por exemplo, no ciclismo, por exemplo, quanto melhor ele desempenhar a totalidade do seu corpo, por menor que seja a função, melhor desempenho ele alcança. Agora imagine a igreja no seu corpo, que em todos desempenham a sua função de maneira que elas dão o seu melhor. Independente se ela é quem canta, quem prega, quem ensina, quem visita, quem limpa, mas todos, né, sem exclusão e sem exceção, se dedicam ao máximo, né, do que podem fazer. Essa igreja ela avança, ela alcança a performance, ela alcança a missão que ela deve exercer. E aí, quando a gente fala isso, mas isso são recomendações, isso são obrigações, não são recomendações. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas então é isso que nós temos que fazer? Não, isso é o que a gente já devia estar fazendo. Por isso que é igreja aprovada, família aprovada, se você, ou vice-versa. Assim é lá na sua casa. Se você valoriza as pessoas da sua casa, valoriza a esposa, valoriza o filho, essa família vai ter harmonia. Não só lembra o nome, né, mas valoriza a história, incentiva os sonhos, reforça os pontos fortes das pessoas, né? Existem outras características de como valorizar as pessoas, né? Que valorize, porque eu pulei essa parte. Valorize a intenção das pessoas. Muitas das vezes a gente julga o trabalho das pessoas pela perfeição. Mas a gente não vê que aquilo que ela deu foi o melhor que ela tinha para dar. Então, ali ela tinha a intenção. Então, você tem que valorizar também a intenção das pessoas. Porque temos muitas pessoas que são sonhadoras, planejadoras, mas poucas pessoas fazedoras. Pessoas que fazem. Então, você vai ver assim, tem gente que é fantástico planejando. Fala, nossa, essa é a igreja ideal, nossa, esse é o serviço ideal, e tal, vamos fazer assim, vamos pensar, e vamos projetar, e vamos planejar. Isso é muito bom. Mas, na vida, na nossa sociedade, na igreja, nós estamos precisando de pessoas que fazem, que vão e fazem. Ah, mas fazer de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito, é fazer no seu melhor. Melhor um serviço bem feito, mesmo que ele não foi perfeito, do que um serviço nunca feito. Porque tem serviços que nunca são feitos. Por quê? Porque a pessoa fica se limitando. O dia que eu me capacitar melhor, no dia que eu fazer o curso tal, no dia que eu for perfeito, no dia que ninguém estiver me julgando, no dia que tiver tudo certo, aí eu faço. Mas não, a igreja precisa de pessoas fazedoras. Faça o que tem em suas mãos hoje para você fazer.
Eu tenho muita vontade de pregar o Evangelho. E o que tem em suas mãos hoje? Mas eu sei tão pouco da Bíblia. Mas, meu irmão, minha irmã, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Você tem nas suas mãos a Bíblia, você tem em sua mente os ensinos, os estudos que você tem aí de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos. O que está faltando? Fazer. Ser um fazedor. E não ficar esperando. Nossa, eu estou esperando eu fazer o seminário de teologia, o mestrado. E aí, depois, eu vou começar a evangelizar, porque aí eu vou ter segurança nas palavras, na certeza do que eu vou fazer. Mas só existe uma forma, meu irmão, de se aperfeiçoar naquilo que você deseja fazer. Sabe qual que é? Fazendo. Não tem outra forma. Você pode estudar, é muito importante estudar, é muito importante estar preparado. É importante. Não estou menosprezando, porque também não é para fazer de qualquer jeito. Mas você tem que ir para a ação. Se você ficar só na vontade, você não vai gerar resultados. Você não vai ter resultados que realmente importam, resultados que realmente façam diferença.